Vemos a todos vocês aqui no Seminário Menor, pessoas próximas aqui de nós, do bairro, pessoas que um pouco mais distantes, mas que conhecem a história daqui há anos, familiares dos meninos, benfeitores, pessoas muito próximas de nós, que é uma alegria muito grande poder celebrar a Santa Missa junto com vocês e festejar a nossa padroeira, que é Santa Ágata. Nosso Senhor hoje, Ele fala no Evangelho para nós de uma vocação que nós temos. Ele fala que nós somos sal da terra e luz do mundo. Nós temos que pensar nisso, que é uma vocação que nós temos. E uma vocação que Santa Ágata, por exemplo, e todos os demais santos, levou a bom termo. Imagina que essa santa, ela faleceu no ano 251. Falece Santa Ágata, onde se dá o martírio dela, onde ela deu a vida por Cristo. E há tanto tempo, séculos e séculos, ela continua iluminando a nossa vida, hoje é luz para nós, e também dando esse sabor para a nossa vida, mostrando que vale a pena fazer a vontade de Deus, vale a pena viver a fé. Ela foi uma santa que desde jovem, ela fez um voto de castidade a Deus. Era muito piedosa e ela, desde pequena, disse para Deus que o coração dela seria somente dele. E ela não entregaria a homem nenhum. Um coração que não dividiria com ninguém. E Santa Ágata, tendo esse voto, foi crescendo e chega um momento da sua juventude aonde aparece um pretendente, na verdade muitos pretendentes ela tinha. Então, o prefeito da cidade, um cônsul, ele se interessa por Santa Ágata e faz uma proposta aos pais, que queria se casar com ela. Qualquer jovem daquele tempo aceitaria, mas Santa Ágata rejeita, porque tinha que ser fiel ao que ela tinha prometido a Deus. E por essa rejeição, tendo essa promessa, ele que não era acostumado a não de ninguém, ele se revolta com isso. Ele conhecia uma feiticeira da cidade, Eudóxia, e pede a ela que fizesse algo para que ele pudesse casar-se com Santa Ágata. E Santa Ágata, firme no propósito que tinha, essa feiticeira chega para esse cônsul e fala com ele que não podia fazer nada, porque Santa Ágata tinha um voto, e ela era cristã. E Deus não permitia que nada acontecesse com ela. E quando ele descobre que ela era cristã, aí a coisa fica pior, porque aumenta mais ainda o ódio dele, porque além de ser pagão, no Império Romano nesse tempo, era proibido ser cristão. Tinha um ditado em latim que dizia, Christiano non licet, ou seja, é proibido ser cristão, não se pode ser cristão. E ele manda prender Santa Ágata, e já não era só pela recusa do casamento, ele queria que ela pudesse negar a Cristo, negar a sua fé. Santa Ágata se recusa e ele pede a essa Eudóxia, que era dona de uma casa de uma vida, um prostíbulo, que deixasse Santa Ágata ali, para que tentasse ela contra a pureza. E ela permanece um período aí e não cai em nenhuma tentação e nem é também violada em nada contra a sua pureza e castidade. Ela vence tudo, ela volta para a prisão, segue as torturas, ela não nega a fé. E aí, por fim, a última coisa que ele faz, ele manda cortar os seios de Santa Ágata. Né? Por isso que muitas imagens dela, aparece ela desse modo. Ele manda cortar os seios, joga ela na prisão novamente, e sem cuidado nenhum, sem nenhum remédio. E nessa noite, ela enquanto rezava, ela tem uma visão de um anjo e de São Pedro. E nessa visão, eles conferem a cura a ela. Santa Ágata, ela tem o corpo dela novamente restituído, e pela manhã os soldados chegam, a encontram assim, não entendem nada, contam ao cônsul, ele mais revoltado ainda, manda seguir com as torturas com ela. Então ele coloca carvões acesos, com pedaços de cerâmica, e deita Santa Ágata nisso, e começa a torturá-la para que negasse a sua fé. Dá um grande tremor de terra no local onde estavam, começa a desabar algumas coisas, o melhor amigo dele morre, soterrado, e ele percebe que era pelo que ele fazia. Então volta com ela para a cela. Nesse momento ela reza e aí ela falece. Ela realmente expira e tem o devido e merecido descanso de tudo o que ela suportou pela fé. Quando se dá 1 ano da morte de Santa Ágata, volta a dar um tremor de terra, porque na verdade ela é da cidade de Catânia. E próximo daí tem o vulcão Etna. E quando completou 1 ano, ele volta a entrar em erupção de novo. Os fiéis pegam o véu de Santa Ágata e vão subindo o vulcão pedindo a intercessão da santa. E o vulcão volta a adormecer, como havia acontecido no martírio dela, e é o primeiro milagre que se atribui a ela pela proteção da cidade de Catânia.
E desde então, Santa Ágata, pela devoção grande que teve em toda a igreja, ela segue sendo o sal da terra e sendo luz do mundo. Não só para aqueles que ali testemunharam com os próprios olhos toda a fidelidade, a fé, toda a firmeza em seus princípios, mas também nós, que até hoje nos beneficiamos do exemplo e da vida de Santa Ágata. Não é impossível dizer que quando vemos a vida dela, não aquece o nosso coração com o desejo de amar mais a Cristo, de ser mais fiel a Ele. É próprio de quem cumpriu a vontade de Deus, iluminar a vida do outro e dar sabor também. No mundo que nós vivemos hoje, de tanta escuridão, de tantos que vivem sem sentido de vida, sem gosto realmente da vida, nós cristãos somos chamados a ser sal da terra e a ser luz do mundo, ou seja, iluminar aqueles que não conhecem a Deus, que não entendem a nossa fé, e também dar sentido à vida. Eles nós vendo a nossa fé com alegria, com ânimo, eles veem que para nós é saboroso viver, que a nossa vida tem sabor, essa vida, não é algo que eu tenho que desprezar. E se nós, que no batismo recebemos essa vocação de ser sal da terra e luz do mundo, não somos fiéis a isso, não estamos cumprindo com a nossa função. Não cumprimos a nossa vocação, e essas pessoas que esperam receber de nós essa luz e esse sabor, também não vão ter. Então, como a Santa Ágata, Deus já havia pensado que hoje nós estaríamos ouvindo o testemunho de vida dela e estaríamos renovando o nosso desejo de conversão, de mudança de vida. Também tem almas aí fora que dependem de cada um de nós, que depende do Padre e de vocês também que estão aqui, participam da missa, vão receber a Eucaristia. Nós temos a obrigação de chegar lá fora e de iluminar aqueles que não conhecem, e de também dar esse sabor. Nosso Senhor diz que se o sal perde o sabor, não serve para mais nada, a não ser para ser jogado fora e ser pisado, porque não tem função nenhuma. A única função do sal é realçar o sabor que as coisas têm. Então nós no mundo somos isso. Se nos deixamos levar pelo modo que vivem, se vamos assumindo em nossa vida tudo aquilo que é mundano, tudo aquilo que é contrário à nossa fé, nós vamos perdendo o nosso sabor. E não vamos ter sentido nenhum nesse mundo, porque a nossa vocação não é viver como vivem lá fora. A nossa vocação é viver a nossa fé. E nas coisas pequenas, nas minhas orações diárias, na minha casa, por exemplo, vocês na casa de vocês, talvez tenha um familiar que não reza. Se toda noite ele vê que vocês, antes de dormir, se ajoelham, rezam, que rezam um terço, isso já está sendo luz para eles e já está dando sabor na vida deles. Por mais que você não veja nenhuma reação, não parece que muda nada, mas já faz uma grande diferença. Mais cedo ou mais tarde, aquilo muda. Nosso Senhor fala que as nossas boas obras sejam vistas pelos homens, para que, vendo as boas obras, eles deem glória a Deus. Se nós não mostramos aquilo que nós somos, se não testemunhamos a fé que nós vivemos, não vamos nunca conseguir mudar o nosso próximo. Então é necessário ter essa grande convicção. Quando deixamos tudo como deixaram hoje, onde você vai? Vou para o seminário. Para quê? Participar da missa. Esse testemunho já é luz para muitos. Agora, se essa luz foi recebida ou não pelo outro, aí já não depende de nós. Temos que entender isso. A nossa missão é iluminar. Se o outro se deixa ser iluminado ou não, ou é porque agora, na sua liberdade, ele simplesmente não quis, ou porque ainda não chegou a hora. Uma lâmpada não pode se cansar de iluminar. A função dela é iluminar. Então, se nós vivemos bem a nossa fé, sempre vamos resplandecer a essa luz que é Cristo, e sempre vamos dar sabor a tudo, a todos aqueles que deixem isso chegar até eles. Então, é cumprir com essa nossa missão. Uma lâmpada não pode se culpar porque tal lugar não conseguiu ser iluminado, é porque tem algum obstáculo para ali. A hora que isso for retirado, a luz chega. Então a nossa função é ter essa firmeza na fé. Santa Ágata teve grandes obstáculos para enfrentar. Ela teve os ferimentos, as ameaças, o martírio. Nós não passamos por isso agora, mas nós também temos coisas a enfrentar. Como eu disse, é uma desavença em casa, é uma perseguição pela fé que eu tenho, que eu testemunho no meu trabalho, na minha família. Isso é o que Deus pede que eu enfrente.
Santa Ágata foi fiel ao que ela tinha que enfrentar. E hoje ela nos ilumina. Se nós também somos fiéis ao que nós temos que fazer, temos a certeza. Estamos cumprindo com a nossa vocação, fazendo a vontade de Deus e realmente sendo o que Cristo foi para nós. Sal da terra e luz do mundo. Vamos pedir hoje a Santa Ágata e também a Nossa Senhora que possa nos alcançar essa graça, de tomar consciência de que é uma vocação que nós recebemos em nosso batismo, de ser sal da terra e luz do mundo, e que ela nos dê a firmeza e a fortaleza necessária para sempre viver autenticamente a nossa fé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.